Será que vale a pena fotografar de graça para ter portfólio? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. E é uma pergunta bastante válida mesmo, principalmente se a gente está no começo de carreira. Então fica até o final do vídeo, porque aí você vai entender isso direitinho e aí você vai poder tomar a sua decisão se vale a pena ou não fotografar de graça. Eu sei que para responder essa pergunta, tem gente que diz que sim, de imediato, de cara, e tem gente que nem suporta ouvir falar essa coisa de eu vou fotografar de graça para ter portfólio. Tem muita gente que se incomoda com isso mesmo. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar quando que sim, quando que não, as vantagens, as desvantagens, e aí você toma a sua decisão se vale a pena ou não. No final das contas, é sempre uma decisão pessoal. A gente pode encontrar alguns contextos em que fotografar de graça pode valer a pena ou não, e vamos analisar aqui então. Por exemplo, você está no início de carreira, você não tem um material que você acha que é legal o suficiente para cobrar, ou ele não tem peso suficiente, ou ele não tem qualidade o suficiente, pelo menos na sua avaliação. E é sempre importante mesmo a gente estar colocando o nosso portfólio sob olhares de outros colegas mais experientes, ou até mesmo de muitos eventos que tem dessas de análise de portfólio. É importante porque aí você consegue ter noção se o seu trabalho perante o mercado ele tá legal ou se ele não tá legal. Muitos clientes também não se sentem seguros, por exemplo, de ver que é um portfólio de iniciante e não querem pagar. Então, seja lá um trabalho publicitário que o cliente olha e fala, putz, eu não sei se esse cara aqui, né, vou colocar X mil reais aqui na mão dele e ele vai segurar o tranco. Uma noiva, por exemplo, poxa vida, o casamento é um investimento para os noivos bastante significativo. E aí ele vai olhar e fala, puxa vida, né, a gente tá pagando legal no buffet, tá pagando legal aqui, será que esse fotógrafo aqui vai estar à altura do que a gente está investindo no casamento? E assim por diante. Um evento corporativo muito importante com CEOs de empresa, e aí a pessoa que está te contratando ali do marketing ou do RH, por exemplo, vai olhar o portfólio e vai falar, será que dá? Será que segura a onda? Não segura? Então, sim, do lado do cliente também tem essa questão de confiar no portfólio. E é claro, a gente não pode esquecer de que muitas vezes o seu mercado, o seu nicho, ele pode estar saturado ou não. Ele pode estar saturado com mão de obra boa ou ele pode estar saturado com mão de obra ruim também. Porque quando a gente se posiciona num determinado nível, ou de nicho, ou mesmo de valores, ou inclusive de portfólio, a gente define os nossos concorrentes. Então é claro que uma pessoa que tem 30 anos de foto, de portfólio consequentemente, vai estar num patamar diferente, não só do tipo de trabalho que ele consegue pegar, mas de valores também, em relação a uma pessoa que tem 2 anos de formado, que começou a fotografar agora. Claro que vão ser clientes diferentes. O de 30 e o de 2 anos não vão ser concorrentes. Quem serão seus concorrentes? Aqueles que estão tanto no seu nível de conhecimento como no seu nível de portfólio. Então a gente tem que ficar atento para a gente não cair naquele dilema e não sair, principalmente cair no dilema a gente até vai cair, mas se a gente não sair desse dilema de que o cliente não tem confiança o suficiente para te pagar, mas ele não tem, mas você não quer fotografar de graça porque você acha que o seu trabalho tem valor. Então muitas vezes o que pode vir a acontecer e você ficar chateado, o meu trabalho fulano não paga 5 mil, mas para aquele outro fotógrafo ele paga 5 mil com prazer. Talvez seja realmente uma questão de posicionamento. Então a gente vai discutir isso aqui ao longo desse vídeo. Eu vou te apresentar agora aqui motivos para fotografar de graça e motivos para não fotografar de graça. Um bom motivo para você fotografar de graça, inclusive eu já fiz isso e ainda até faço, é quando você quer fazer um trabalho autoral. Então, por exemplo, eu quero desenvolver um tema qualquer, então eu vou me dispor a fazer fotos de graça, muitas vezes eu posso até pôr do meu bolso se eu quero fotografar em algum local específico e esse local tem uma taxa de cobrança, por exemplo, ou com uma pessoa específica, ou vou contratar um maquiador para fazer um trabalho autoral, enfim, é uma decisão 100% sua, porque você tem esse interesse de desenvolver esse trabalho autoral. A outra situação é quando você
que é conquistar, por exemplo, um cliente específico, ou seja, de uma área ou mesmo uma empresa específica. Mas vamos falar de uma área, por exemplo. Você sabe que você fotografa bem, por exemplo, comida, mas você, por N razões, até mesmo por falta de oportunidades, ou a sua carreira foi te levando, e você lá fotografa eventos sociais, por exemplo. E aí você quer dar uma guinada e quer ter portfólio de comida, mas aí você cai naquele dilema que a gente falou um pouco aqui na frente. O cara não tem um portfólio para mostrar e ao mesmo tempo o cara não quer pagar por não ter visto o seu portfólio. Então, essa é uma situação que você fala, eu vou atrás então de restaurantes que se sujeitem a topar fotografar comigo, e você faz as sessões e aí você vê quantas empresas, quantos portfólios diferentes você pode ter. Inclusive, eu vou dar uma dica bônus sobre essa questão de portfólio no final do vídeo. Fica aí que você vai entender direitinho o que eu vou falar. Porque não adianta eu ter volume de fotos desqualificadas. Segura que você vai entender isso daí. Uma outra opção é você, por exemplo, fotografar de graça como uma forma de você prospectar um cliente. Então, por exemplo, você não faz casamento, mas você tem bastante segurança para fazer eventos, você já trabalha com eventos sociais, vamos supor que você fotografe festas infantis, festas de 15 anos, até eventos corporativos, e de repente te surge uma opção de você fazer casamentos que você não tem no portfólio, mas você tem segurança para fazer, você sabe que pela sua experiência anterior de casamento, de eventos, você consegue fazer o casamento. O que você faz? Você fala para o noivo, olha, eu fotografo de graça. Se você não tá seguro com o meu portfólio aqui de eventos, eu faço o seu casamento de graça. Se você gostar, você me paga. Se você não gostar, você não me paga. Mas pelo menos, mesmo que ele não goste, que seja um cliente malandro, mas pelo menos ele vai... você vai ter, não ele, né? Você vai ter um portfólio. Malandragem existe em todo o setor, a gente tem que ficar esperto com isso. Mas no final das contas você tem o portfólio de casamento. Você faz uma, duas, três, quantas vezes você achar necessário. E uma situação que é um pouco mais rara, mas você pode também se dar o luxo de fotografar de graça, é quando você quer fazer alguma coisa específica, além do trabalho autoral que eu falei aqui no começo, mas quando você quer fazer um trabalho específico. Então, você tem um cliente e você tem uma ideia para esse cliente. O cliente não teve a ideia, você teve a ideia. Você vai lá e fotografa, e isso pode, no final das contas, te abrir portas. Ou ele pode querer, você fez um trabalho super bacana, e ele pode querer pagar para você, mesmo você tendo dito que não precisa pagar, ou também esse cliente não vai te pagar, ele gostou, ficou satisfeito, ele topou o seu projeto, mas ele vai te recomendar. E isso é muito legal, porque quando a gente chega por recomendação para um cliente, isso é um grande passo para você fechar um negócio, do que quando você chega do zero ou você bate na porta do seu cliente ou do possível cliente. Agora, quando é o inverso, o cliente te procura, te dá muito mais segurança para você fechar um negócio e cobrar. Agora eu vou falar as razões do porquê você não deve fazer um portfólio de graça. Mas antes de eu falar dos pontos negativos, diz aqui embaixo aqui para mim se você já fez algumas dessas coisas, se você já teve esse pensamento de fotografar de graça para ter esses benefícios que a gente comentou. Então vamos lá. Quando que você não vai valer a pena fazer foto de graça para ter portfólio? Lembra que eu falei que tem muitos clientes que são malandros? Sempre vai aparecer aquele que vai falar para você assim: não, olha, faz esse trabalho de graça aqui, que lá na frente eu vou te dar um monte de trabalho. Olha, nos meus quase 30 anos de profissão, eu posso te dizer que isso é uma roubada. Muitas vezes o cliente não te respeita quando ele fala isso, ele só quer realmente levar vantagem do lado dele. Porque é muito cômodo, né? Ele te prometer, mas ele não cumprir. Se ele te prometer isso, você fala, tá bom, mas então vamos fazer o seguinte, vamos acertar aqui um mensal já para deixar garantido os próximos trabalhos. E aí, se a resposta do cliente for, não, veja bem, você já percebeu que ele está de má fé com você. Se o cliente topar, é porque ele está de boa fé e a promessa é verdadeira.
mas é muito raro isso acontecer. Outra situação que é bastante desconfortável você fazer o portfólio de graça, assim. Lembra daquela opção que eu falei, eu vou fotografar para mudar de área, mudar de segmento e tal. E aí você topa, o cliente topa isso, mas ele é que dita tudo. Não, você vai fotografar assim, eu quero a luz assim, ele quase que só não aperta o botão. Mas aí o trabalho não é seu. Primeiro que ele não tem o seu conhecimento fotográfico. Segundo que a direção é dele, não sua, né? Então você virou só um apertador de botão. E aonde que acontece isso? Muitas vezes você até pode estar numa situação dessa em que o cliente até tem conhecimentos, por exemplo, fotógrafos que trabalham com publicidade, muitas vezes os diretores de arte, eles entendem de imagem, porque afinal de contas são diretores de arte. Então ele sabe o que ele quer na cena, ele sabe o que ele quer de luz, ele sabe discutir isso com você, e se você não tomar cuidado e ele domina a cena, a foto é dele e não sua. Não em termos de direitos autorais, mas assim, o que vai acontecer? Quando você se vê sozinho, sem esse cara do seu lado, você não vai conseguir repetir aquilo que ele fez. Então, isso vai impactar direto no seu portfólio, porque o seu portfólio vai ser mentiroso. Aliás, essa é uma dica importante que vale um like aqui. Não minta no seu portfólio. Apresente o portfólio aquilo que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, ou alguém mais experiente te ajudou a montar o portfólio, cuidado, porque se o cliente te contratar por conta daquilo que está lá no portfólio e você não sabe executar, aí você se queima fortemente. Então, dá um joinha para essa dica aí. Outra roubada que você pode entrar, por exemplo, ou você se permitir fotografar para uma empresa, para uma agência, para um restaurante, para um casal, de graça, mas que não vai ter retorno, não vão te indicar, você não vai aparecer na mídia, você não vai conseguir explorar essas imagens de forma nenhuma. Isso é muito complicado, porque você vai ter trabalhado, vai ter se esforçado, vai ter dado o seu melhor, porque lembre-se, mesmo que a gente esteja fotografando de graça para o nosso portfólio, não é porque é de graça que você vai fazer mal feito, porque isso vai refletir ruim para você. Então, não importa, cobrei certo, cobrei errado, tô fazendo de graça, faça sempre o seu melhor. E nessa situação que você está fazendo o seu melhor, de graça, para algo que não vai te gerar visibilidade, ou indicação, ou trabalhos futuros, essa também não é uma boa possibilidade. Então, se vier alguém te pedindo, ou alguma empresa para fotografar de graça, porque vai ter visibilidade, avalia bem se vai ter mesmo, estuda bem essa empresa ou essas pessoas, para você simplesmente não ser só uma pessoa que está sendo usada. E o último ponto negativo tem a ver com esse, que é, muitas vezes, e isso aconteceu inúmeras vezes na minha carreira, olha, fotografa aqui pra gente porque você vai fotografar o fulano que é famoso e tal. Aí eu falava para o cliente, mas eu posso explorar essa imagem? Ah, não, só pode nas redes sociais dele. A gente te dá o crédito da foto. Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para vocês. Crédito não paga boleto. Se a pessoa já vem com essa conversa para você, não, porque olha, você vai fotografar XYZ, não funciona. No tempo que existia revista de papel bastante, hoje em dia sobraram muito poucas, eu era abordado com frequência para isso, assim, sabe? Teve uma época que eu fazia bastante fotos também de ambientes e tal. Não, fotografa aqui porque você vai fotografar para a Vogue, a casa Vogue, por exemplo. Não, né? Só um exemplo aqui. Tá, mas qual é o pagamento? Ah, não, a gente põe o crédito no canto da imagem. Ah, não quero. Nunca quis. Para mim, isso foi uma coisa que ficou sempre clara. Eu nunca topei esse tipo de coisa. Já fiz foto de graça? Muito. Mas por meu interesse e não por interesse dos outros. Então fiquem espertos com isso. A gente tem sempre que ficar atento a tudo que acontece na nossa carreira. Lembre-se, a fotografia é uma carreira de longo prazo. Você pode ter um crescimento exponencial rápido e tal? Pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que pensar que se você quer viver de fotografia, você tem que pensar em carreira de longo prazo.
E carreira de longo prazo envolve a sua reputação. Por isso, se você topar fotografar de graça para ter portfólio, seja para mudar de área, seja porque você está prospectando um cliente, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou agora, é muito importante que você, ao aceitar fazer o trabalho de graça, você já se posicione. Olha, fulano, eu vou fazer de graça, mas os direitos de utilização são assim, 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 assim. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu ainda vou gravar vídeos sobre direitos autorais, mas aqui no meu livro, que não é um livro de técnica fotográfica, e sim um livro que fala do negócio da fotografia, eu tenho um capítulo inteirinho dedicado a direitos autorais, que foi até o Marcelo Preto, que é um fotógrafo e advogado especializado em direitos autorais, que escreveu esse capítulo para mim. Então fica de olho para você não cair na roubada de, além de fotografar de graça, liberar a foto ad eterno para quem quer que seja. Então, você vai se posicionar. Olha, eu vou fazer de graça, mas você só pode usar no site. Se você quiser fazer um catálogo, se você quiser colocar um outdoor, se você quiser fazer um anúncio, aí tem que me pagar. Então você vai especificar, inclusive por X tempo. Olha, é por tanto tempo. Ah, é uma foto de casamento que a pessoa não vai colocar nas redes sociais, né? Fala, olha, então, você vai colocar nas redes sociais, então eu quero que você me cite obrigatoriamente que fui eu que fotografei, né? Então, você tem que se posicionar. Outra coisa que você pode fazer nessas de você fazer a foto de graça, se posicionar, a sessão é totalmente domínio seu. Então, se você quiser testar uma técnica nova, se você quiser pensar numa coisa diferente, é claro, se é um trabalho comercial, tem que ter um briefing. É claro que se é uma noiva, você tem que atender a expectativa da noiva, mas você pode usar sim como um teste de alguma coisa nova que você queira fazer, experimentar uma luz diferente, experimentar um enquadramento diferente. Você pode usar e tem que se posicionar e tem que avisar que você vai fazer esse tipo de coisa. Então veja bem, é de graça? Mas tem a contrapartida. É de graça nos meus termos. Preste atenção nisso. E é muito fundamental que você faça, mesmo, como eu já disse aí agora há pouco, faça o seu melhor. Não é porque é de graça que você vai fazer meia boca, porque se você justamente está pensando em fazer um portfólio, faça o seu melhor. Lembre-se, não minta no portfólio. Então, eu vou produzir para portfólio, eu vou fazer o meu melhor para que o meu portfólio tenha aquele punch de, olha, eu sei o que eu estou fazendo, o meu trabalho é bom. E é claro que por você estar fazendo de graça, você vai utilizar esse momento, essa sessão, esse evento, essa festa de criança, que quer que seja o tipo de foto que você faça, para você se expor nas redes sociais. Então você vai fazer o storytelling, você vai fazer o making of, você vai fazer o antes e o depois, você vai explorar, você vai gerar material para você explorar essa sessão da melhor maneira possível. Porque se você está fazendo de graça, de novo, tem que ter a contrapartida. Eu faço de graça, mas eu quero alguma coisa em troca. Não é dinheiro, mas eu pelo menos quero esse material para me divulgar. Porque às vezes você vai fazer trabalhos que exigem sigilo, sim, exigem sigilo. Mas se for o caso, você não vai fazer de graça para essa situação. Mas uma situação que permite-se explorar as imagens, manda bala e explore, porque é assim que você vai começar a crescer e ser visto e aparecer e ter um material legal. E pensando nisso, inclusive, quando você pedir, né, vamos supor que você faça ali um evento infantil e ali você está aparecendo para um monte de famílias que podem te indicar para outras famílias, outras crianças, isso é muito comum nesse segmento, por exemplo, você fala, né, para essa pessoa que te deu a oportunidade de fazer o trabalho de graça para ter portfólio, você pede para essa pessoa te indicar, mas não, olha, o cara fez de graça para mim aqui porque ele está querendo portfólio, não. Você vai pedir para a pessoa, falar, olha, eu estou fazendo de graça porque eu quis fazer de graça. É uma opção minha, uma estratégia minha justamente de conquistar novos clientes e não porque você não tem portfólio. Mostra que é uma estratégia sua, que é um posicionamento seu. E aí, quando você for compartilhar ou for pedir para essa pessoa que te deu a oportunidade de compartilhar, for
falar bem de você para outras pessoas ou nas redes sociais dela, nunca pode ser, porque ele fez de graça para mim, porque senão você só vai trabalhar de graça, as pessoas vão querer que você fotografe de graça. Então sempre peça para que essa indicação, essa exposição nas redes sociais seja feita por uma estratégia sua. Você que quis fazer o seu posicionamento para aquela família, para aquele cliente específico. E aí as pessoas não vão querer que você fotografe de graça, né? Vão entender que foi uma coisa pontual. Eu mesmo já fotografei de graça na minha carreira inúmeras vezes, mas sempre foi uma opção minha e nada nunca imposto para mim. Mesmo num trabalho remunerado, pode aparecer dentro desse trabalho situações onde, por exemplo, o projeto aumentou, não estava combinado uma parte do trabalho, e pode ser uma opção sua dar essa parte do trabalho ou cobrar a parte do trabalho. Aí você vai ter que pesar novamente se vale a pena o relacionamento, se você vai ser indicado, se o cliente está sendo só malandro. Então assim, sim, eu já fotografei bastante de graça, mas sempre por interesse meu, por posicionamento meu, por estratégia minha, para querer fazer um agrado para aquele cliente que eu sei que tem potencial de me trazer mais trabalhos. Isso é normal de acontecer. Você só tem que saber interpretar essa situação para você não ser enganado. E aí vira padrão, vira aquele cara lá sempre eu posso aumentar o trabalho no meio do caminho que ele sempre vai me dar de graça o restante. E aí você é contratado só porque é o cara que dá as coisas de graça. Né? Então, toma cuidado. Fotografar de graça não é um erro, é uma opção que você tem. Mas se você ainda está em dúvidas mais sobre essa opção, e é claro que você tem que estar bem estruturado na parte administrativa do seu negócio, porque entenda, fotografia é um negócio, como outro qualquer. O cara que abre uma loja de descartáveis é um negócio. O cara que é por exemplo, um pedreiro é um negócio, um encanador é um negócio, um dentista é um negócio. Você tem a expertise do seu trabalho, mas você também tem que ter a expertise de administrar esse trabalho. Então, tem a playlist aqui no canal que eu mostro. Eu tenho duas principais playlists aqui, tem outras, mas eu tenho a que fala do negócio da fotografia e a que fala das técnicas fotográficas, onde eu mostro vídeos e tudo mais. E a dica bônus que eu ia te falar de portfólio é a seguinte. Não sei se vocês sabem, mas eu já dei aula também muitos anos, tanto no Senac como na Pan-Americana, e muitos alunos, já muita gente passou por mim, e muitos alunos vinham me mostrar portfólios, ou até mesmo ele já tinha um site e tal, falaram, o que você acha? Ou até mesmo depois de formado, 2, 3 anos depois, esses alunos me procuram, até hoje isso acontece, e me perguntam, como é que tá meu portfólio, o que você acha que tá e tal? É um serviço que eu até deveria cobrar, né? Análise de portfólio. Para esses meus ex-alunos eu faço de coração. O que eu vejo muitas vezes em portfólios? Por exemplo, eu vi um específico, esse me marcou muito de casamento. Ele me mostrou o site dele e tinha lá, no mínimo, 50 fotos de casamento. Aí você pensa, puxa, 50 fotos de casamento, legal, bastante, né? Joia. Mas aí eu comecei a olhar direitinho e eu percebi que era 50 fotos de 3 casamentos. Era um pouquinho. Então você vai pôr o seu portfólio, você vai pôr o seu melhor. Você só tem 3 casamentos, ainda mais casamento que dá para perceber que são as mesmas pessoas. Você tem 50 fotos, você põe lá 5 de cada casamento, você tem 10 casamentos, né? Ou o cara, eu trabalho com moda, que eu já vi também. Eu trabalho com moda. Legal, segmento bacana. Aí você vai ver, tem lá também um tantão de fotos. Aí você vai ver, são 2, 3 ensaios diferentes e não variedade. É melhor você ter, por exemplo, moda, 30 fotos diferentes, ou melhor, 20 fotos de ensaios completamente diferentes, do que você ter 50 fotos de 2, 3 ensaios. Quando a pessoa está te procurando, coloque-se no lugar do comprador. Quando a pessoa está te procurando, ela quer ver do que você é capaz. Se você coloca pouca variedade, você coloca muitas fotos, mas pouca variedade, o que acontece?
você mostra que você não sabe fazer coisas diferentes, você só sabe fazer aquilo. Agora, se você coloca um pouco menos de foto, mas com uma variedade muito grande, opa, legal, hein? O cara sabe fazer bastante coisa diferente. Sabe trabalhar em estúdio, sabe trabalhar em externa, sabe trabalhar com contraluz, sabe fazer com fumaça, sem fumaça, sabe, enfim. É isso que eu estou dizendo. Então preste atenção para o seu portfólio não ficar pobre e cansativo. E aí, me conta aí, você já caiu em alguma roubada dessa de fotografar de graça e achar que foi explorado? Bora pro próximo vídeo.